Foi uma pesquisa, ela foi publicada, acho que esse é um primeiro fato bem importante na Research Policy, que é o periódico mais tradicional da área aí de economia de inovação, de estudos sobre essa temática, né? Então, foi um resultado bastante expressivo nesse sentido, ter essa aceitação aí da comunidade acadêmica, né? Então, foram 3 anos que eu trabalhei junto com os outros dois autores, a Izzy Yoruk, que está na Universidade de Coventry, no Reino Unido, com quem eu já vinha trabalhando em outras frentes, e o professor Slavo Radosevic, da University College London, né? Mas esse é um trabalho que eu entro, são 3 anos até ele ser enviado para a revista, ser publicado, ele já tinha começado anteriormente, né? Então ele é um trabalho que envolveu aí ao todo 5 anos, um pouco mais do que isso, por causa do processo de mineração de dados, né? A gente fez coleta de dados e depois refez a coleta de dados de patentes em bases mundiais, cobrindo praticamente todos os países do mundo, né, para os quais tinham dados disponíveis. Então, foi um trabalho de bastante fôlego, foi um trabalho que tomou muito tempo e muita reflexão, né? Então, eu acho que esses são elementos aí essenciais. Também a gente teve a participação, isso foi uma parte muito interessante, colaborações externas, então pessoas que não foram autoras do artigo diretamente, mas a gente teve contribuições da Carlota Pérez, que é professora no Science Policy Research Unit, na Universidade de Brighton, no Reino Unido, é um nome bastante importante. Ela nos assessorou no processo depois de organização dos dados, de tentar identificar padrões nas tecnologias que a gente levantou. E o professor Kun Lee, da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, né, que é também aí um pesquisador bastante relevante em economia de inovação, ele nos ajudou a modelar o artigo aí quando ele já estava perto do estágio final. Então foi um processo colaborativo bastante interessante para realmente chegar aí com uma contribuição relevante, né, para esse campo da ciência. Essa colaboração, né, internacional, ela vai se estabelecendo a partir do INCISP. O INCISP ele é um programa financiado pela FAPESP, no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, né? Ele entra dentro de uma linha de fomento experimental da FAPESP, chamada São Paulo Excellence Chair. Ela é fundamentada em torno a um pesquisador principal do exterior, com grande relevância internacional. Aqui, no caso, é o professor Nicholas von Ortas, da Universidade de George Washington, nos Estados Unidos. E ele fomentou muito essa formação de rede, né, ao longo dos anos. Esse é um projeto que ele se inicia em 2014, ele já está na segunda rodada. Então, são 2 rodadas de 5 anos, está chegando ao final da segunda. E esse artigo ele nasce de colaborações que foram emergindo, de contatos que se estabeleceram dentro desse programa, né? Então, ele abriu uma série de portas e oportunidades em termos de pesquisa, de formação de redes internacionais, e esse artigo acaba sendo um resultado indireto, então não é algo planejado dentro desse projeto, né? Mas essa eu acho que é a parte mais interessante das redes internacionais, é como você tem aí esse elemento quase aleatório de você encontrar pessoas com quem você se identifica na temática de pesquisa e vai desenvolvendo trabalhos conjuntos, né? Que é algo bastante difícil de controlar, né? Então, a gente teve nesse trabalho aqui uma coleta de dados, então, para quase 100 países do mundo ao longo de 40 anos, né, fazendo mineração de dados, utilizando aí ferramentas de machine learning, né, para fazer essa mineração de dados dentro das bases da WIPO, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, sigla WIPO em inglês, né, português é OMP, e foi um trabalho que ele tomou bastante tempo originalmente e depois passou pela revista, foi solicitada uma atualização dos dados e tomou mais tempo também para reorganizar isso, para puxar os dados e depois reorganizar e realizar as análises.
Então, eu acho que vale a pena explicar um pouco do que a gente fez como um exercício lógico, né? A nossa pergunta de pesquisa, onde que a gente queria chegar. Na verdade, são perguntas de pesquisa, são duas perguntas. A primeira é se diferentes tipos de tecnologia impactam o processo de crescimento econômico de forma diferente, né? E o segundo passo é se como os países combinam, né? Porque você não vai ter, pelo menos com raríssimas exceções, os países eles vão ter portfólios tecnológicos, eles vão ter atividades em diferentes tecnologias com maior ou menor intensidade. Então, como que os países combinam diferentes grupos tecnológicos para produzir um incremento na renda, né? Então, essas são as nossas duas perguntas. Quais as principais tecnologias e como os países conseguem combinar tecnologias para produzir incremento na renda ou não conseguem, no caso, né? E aí, o que a gente quer dizer com diferentes grupos de tecnologia? A gente criou uma matriz bastante simples, na verdade, bidimensional, então a gente tem, na verdade, dois indicadores aqui para fazer esse agrupamento das tecnologias. O primeiro é o peso, né, o percentual de uma determinada tecnologia no total de tecnologias produzidas no mundo. Então, você vai ter tecnologias com maior ou menor participação no que é produzido na tecnologia, nas patentes, né, que é o nosso indicador, nessa atividade tecnológica global. Mas isso é uma visão bastante estática. Eu posso dizer que uma tecnologia ela tem uma participação grande hoje, mas como que ela estava 10 anos atrás, né? Então, o nosso segundo indicador para compor isso é um indicador dinâmico de taxa de crescimento de uma determinada tecnologia. Então, isso vai nos dar alguns grupos de tecnologias. Então, você vai ter as com alta participação e alto ritmo de crescimento, que a gente chama de as tecnologias de excelência. Então, são tecnologias que estão lá na fronteira, né? As tecnologias principalmente vinculadas à área de computação e informática são bons exemplos aqui, mas também produtos farmacêuticos, produtos médicos, em geral, eles vão aparecer nesse grupo. E aí você vai ter as tecnologias no extremo oposto, baixa participação e baixa taxa de crescimento, que a gente vai chamar de tecnologias atrasadas, certo? Então são tecnologias mais tradicionais, que já ficaram mais para trás, principalmente a gente vai encontrar coisas aí na área de produção fabril, né? As coisas mais tradicionais, a gente vai tendo essa transição para a indústria 4.0, aí, principalmente nos países avançados. Você vai ter as tecnologias estabelecidas, que são tecnologias com uma participação grande, mas uma taxa de crescimento pequena, né? Você vai ter as tecnologias que são as emergentes, que são tecnologias com uma participação muito pequena, mas uma taxa de crescimento extremamente alta, e aqui eu gostaria de destacar o caso da nanotecnologia, né? Eu gostaria de destacar depois, porque eu vou fazer um link disso daqui, nanotecnologia, biotecnologia, com a questão de políticas de inovação, políticas de ciência, tecnologia e inovação, né? E o grupo de tecnologias que a gente chama de geradoras de oportunidade. São muito parecidas com essas tecnologias emergentes, tá? Então, elas têm uma baixa participação, uma taxa de crescimento alta, mas não tão alta quanto as tecnologias emergentes, tá? Que vai se aproximar aí algumas tecnologias, principalmente do ramo da biotecnologia. Não chega a ser biotecnologia, os biofármacos, coisas que se aproximam dessa lógica vão aparecer aí, né? Então, bom, a gente tem todos os grupos tecnológicos mapeados, aí eu até recomendo, isso está tudo bem exemplificado no artigo. Então, feito esse panorama de fundo, o que a gente descobre nas análises? Primeiro, tá, respondendo a primeira pergunta, esses grupos, esses 5 grupos de tecnologia, eles vão impactar o ritmo de crescimento de forma diferente entre si e de forma diferente de acordo com o nível de desenvolvimento dos países. Então, em países que já são ricos, são as tecnologias mais de ponta, então aquelas de alta participação ou de baixa participação, mas extremamente alto ritmo de crescimento,
que vão permitir você ter um processo de crescimento na renda. Então, esses países eles precisam buscar mais a fronteira, porque eles já dominam as tecnologias mais tradicionais, né? Os países de renda média, eles se assemelham bastante a esse perfil, mas eles ainda conseguem gerar ganhos a partir de tecnologias um pouco mais tradicionais. Então, eles não dependem tanto de investimentos na fronteira da tecnologia, até porque são países que não têm uma matriz de ciência, tecnologia e inovação bem estabelecida. E os países de renda baixa, esses se beneficiam virtualmente de qualquer tipo de tecnologia. São países com produção tecnológica muito baixa, então, mesmo avanços em coisas que já são tradicionais e dominadas há décadas em países desenvolvidos geram ganhos para esses países, né? Que é um processo aí em macroeconomia conhecido como convergência econômica. E o segundo ponto, a segunda pergunta é que o que a gente identificou, eu acho que essa é a parte mais interessante, na verdade, da pesquisa, é que os países eles vão apresentar trajetórias muito distintas em termos de como eles combinam os diferentes grupos tecnológicos para gerar incremento de renda. Então, você tem uma série de possibilidades, mas invariavelmente as melhores possibilidades, as possibilidades que se sustentam no longo prazo, e aí no caso do Brasil e países em nível similar de desenvolvimento, eu acho que é importante ressaltar que são países que se encontram numa situação que se chama armadilha de renda média, né? São países que eles vão ter períodos de crescimento seguidos por períodos de recessão, seguidos por períodos de crescimento, mas nunca conseguindo fazer o salto para um país de renda alta, né? Justamente porque não consegue estabelecer uma mudança estrutural na matriz econômica no sentido de agregação de valor, de foco em inovação. Então, o posicionamento, o Brasil seria um país que, pelos nossos resultados, ele se beneficiaria enormemente de ter uma matriz produtiva intensiva na geração de tecnologias emergentes, direcionadas por oportunidades, geradoras de oportunidade e as tecnologias de excelência, né? Então, são todos aqueles três tipos de tecnologia com baixa ou alta participação, mas sempre com alto ritmo de crescimento. São as fronteiras tecnológicas, por assim dizer. Só que aí a gente verifica o portfólio tecnológico no Brasil, ele apresenta a ausência da participação justamente nesses grupos tecnológicos. Quer dizer, o nosso processo de crescimento econômico ele é inteiramente dependente de tecnologias ou estabelecidas ou atrasadas, né? Que são aquelas tecnologias que têm alta ou baixa participação, mas uma dinâmica tecnológica muito baixa. Quer dizer, não está movendo para frente a fronteira do conhecimento. E essa é uma situação bastante perigosa quando a gente pensa em termos macroeconômicos, porque basicamente traduzindo isso daqui, quer dizer que a gente tem uma matriz econômica atrasada em termos tecnológicos, certo? E que, dada a situação atual, como se apresentam os dados hoje, vai ficar cada vez mais atrasado, como um todo, né? Isso não exclui o fato de você ter situações, casos, exemplos de sucesso no Brasil, mas quando a gente olha com um agregado, a situação é bastante preocupante. Um ponto central nessa discussão, invariavelmente, é a questão de políticas de ciência, tecnologia e inovação, principalmente no sentido de, eu tinha comentado anteriormente, nanotecnologia, biotecnologia, são casos, eu acho que são bastante ilustrativos e interessantes, porque são tecnologias que, quando elas nascem, ou seja, quando você não tem efetivamente um mercado para aquilo dali, o incentivo para a matriz produtiva privada, para as empresas, né, investirem nessas tecnologias, ele é muito pequeno, né? E aí entra um papel importante em termos de políticas e do Estado, de você ter um comprometimento de longo prazo, né? As iniciativas pacientes, sem um foco em geração de retorno de mercado imediato ou mesmo no curto prazo, porque o tempo de maturação dessas tecnologias ele é muito longo.
né, até que elas possam efetivamente se tornar insumos que gerem rentabilidade e competitividade para as empresas. Esse é um assunto bastante delicado, existe uma divisão muito grande na comunidade científica quanto a isso, principalmente por uma questão de contraposição aí, de visão dicotômica entre Estado e empresa, né, entre público e privado. Mas quando a gente olha as experiências de sucesso do desenvolvimento das indústrias de nano e biotecnologia nos Estados Unidos e na Europa, você tem justamente uma complementaridade, então não distanciamento, uma aproximação entre iniciativas públicas, pacientes de longo prazo, importantes no estágio inicial de maturação e desenvolvimento dessas tecnologias, e uma interação constante e crescente com o setor privado, né? No caso do Brasil, o que a gente percebe é justamente o oposto disso, infelizmente. São, a gente teve nos últimos 30 anos boas iniciativas direcionadas a esse tipo de questão, mas a gente vai tendo pouca paciência, né? Então, são iniciativas que não se mantêm, não se institucionalizam, não viram políticas de Estado, viram políticas de governo, e quando você começa efetivamente a gerar uma massa crítica de conhecimento, que não é uma massa crítica que ainda vai dar retorno econômico, essa iniciativa ela se perde, né? E a gente vive num momento bastante crítico agora no Brasil, porque a gente teve aí um período razoavelmente longo de desmobilização do capital científico, né? E aí eu estou falando de, inclusive, de tornar a ciência uma carreira menos atraente. E quando a gente desenha um longo prazo, um horizonte, pensar que tipo de matriz produtiva, que tipo de atividade tecnológica a gente vai desenvolver no Brasil, a grande verdade é que a gente não tem clara uma ou algumas prioridades, né? E eu entendo que o artigo que a gente produziu ele dá direcionamentos, não determinísticos, mas direcionamentos nesse sentido para entender que a gente precisa ter prioridades para, em termos de você gerar uma matriz produtiva, ou fomentar uma matriz produtiva que agregue maior valor, que é um desafio do Brasil desde o descobrimento, né? A gente basicamente nunca teve efetivamente um período em que a gente tivesse uma riqueza grande o suficiente e bem distribuída o suficiente no Brasil. Então, a gente precisa ter essa mudança de patamar em termos de agregação de valor, mas a gente não sabe o que fazer, e eu acho que esse artigo ele ajuda a orientar nesse sentido. A expectativa, claro, não só para o Brasil, a gente trabalha ali com diversos países, é justamente oferecer insumos para se discutir esse processo de priorização, principalmente países com recursos escassos para dedicar para ciência, tecnologia e inovação. Você eleger prioridades é fundamental. E a prioridade, no meu entendimento, tá? Ela tem que estar vinculada a essa questão de melhoria do bem-estar das pessoas. Então, não porque uma atividade tecnológica ela está super mencionada no Twitter, nas redes sociais, etc., significa que ela seja adequada para o país. O que eu acho que é importante em termos de políticas públicas é pensar justamente em como isso se traduz em ganhos para o tecido empresarial, obviamente, mas principalmente para a população como um todo. Eu acho que é sempre bem interessante começar com exemplos dos Estados Unidos, que a pessoa normalmente associa aí com uma economia de livre mercado e com baixa interferência governamental, né? Mas o fato é que o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos, como política de Estado, em um engajamento importante de iniciativas do governo, vai começar lá no fim da Segunda Guerra Mundial, então após o Projeto Manhattan, né? Você começa a ter iniciativas, tem um nome muito importante, o Vannevar Bush, que é o cara que vai criar um escritório de apoio lá à presidência dos Estados Unidos, baseado na lógica de que, olha, se a gente tiver desenvolvimento tecnológico, simplificando, né, a gente vai ter desenvolvimento econômico, né? E desde então, em maior ou menor escala, os Estados Unidos vão tendo aí envolvimento com uma forma de direcionamento
do sistema econômico para dizer, olha, a gente quer ser forte nisso, a gente quer ser forte naquilo, exercitando essa priorização. Né? Quer dizer, mesmo um país com um nível de recursos muito superior, eles sabem que é necessário priorizar. Então, você vai ter um exemplo que eu acho que é bem interessante, que se conecta com a lógica de ecossistemas empreendedores que eu comentei, é o ecossistema de empreendedorismo de biotecnologia, na região de Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos. Então, empreendedorismo normalmente é uma iniciativa que o pessoal vai considerar algo oposto, né, à política, mas esse é um exemplo que ele mostra que a trajetória histórica pode ser bem diferente, normalmente é. Né? Então, você teve até o começo dos anos 80 uma priorização governamental nos Estados Unidos para a área de biotecnologia. Então, você teve esse pensamento de longo prazo, essa política paciente de que isso daqui é uma área promissora que vai render aí a fronteira tecnológica. Você teve a criação de institutos de pesquisa governamentais direcionados à biotecnologia. Você teve fomento a projetos e laboratórios em universidades. E aí, no governo Reagan, você tem o desmantelamento dessa estrutura, né? Se entendeu que não era mais uma prioridade, que o Estado precisava se reduzir de tamanho, e você teve ali um monte de pessoas que perderam emprego e acabaram encontrando alternativas de abrir empresas, startups na área de biotecnologia. Né? Mas a trajetória é interessante porque sem esse fomento de décadas, né, de muitos e muitos anos, para a realização desse tipo de atividade, você não teria o acúmulo de conhecimento necessário. Né? Você vai ter iniciativas similares de maior ou menor sucesso na União Europeia, você vai ver isso no Japão, vai ver isso no processo de catch-up, de evolução na Coreia do Sul, em Taiwan. No Brasil, a gente tem menos exemplos, mas tem exemplos interessantes. Né? O melhor deles, provavelmente, é o caso da Embraer, a própria Petrobras. Né? Então, a Embraer ela se constrói, as pessoas vão dizer que ela se tornou uma empresa de sucesso a partir do momento que virou privada, mas ela se constrói em cima e se mantém associada a uma plataforma pública de pesquisa, de formação de recursos humanos. Então, você tem todo o ecossistema de São José dos Campos, ele é justamente isso, um ecossistema do ponto de vista simbiótico, onde você não tem uma separação entre o que é público e o que é privado. Você tem colaboração, você tem complementariedade. E isso são iniciativas, o papel do governo ele é um, o papel da empresa é outro, eles não, pouco eles se sobrepõem, mas o fato é que a visão de longo prazo, a estruturação, quando é algo que ainda não é capaz de gerar retorno financeiro, dificilmente você vai ter o engajamento da iniciativa privada nisso. Né? E o Brasil é um país que precisa dessa transição, então é necessário que você tenha políticas pacientes, porque os resultados eles levam tempo para chegar.